Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Elo Gropo, sou personal trainer e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre academias grandes e academias pequenas. Qual que é a definição de cada uma e quais são as vantagens e as desvantagens de você treinar em cada um desses tipos de academia. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você continuar aproveitando as próximas dicas e cuidar cada vez melhor do seu corpo. Bom, quando eu falo de academias grandes, eu estou falando primeiro no tamanho delas. Então, são aquelas academias que têm um espaço muito amplo, que têm salas de musculação muito amplas, com muitos aparelhos, que muitas vezes tem mais de um andar. Então, são aquelas academias que realmente têm um espaço físico bem grande. E além de ter um espaço físico, também consequentemente, por conta de todo esse espaço, são academias que comportam mais pessoas. Então são academias que tendem a ter mais pessoas treinando por horário. Então uma academia grande que eu falo seria nesse sentido. Qual que é a vantagem de você treinar numa academia grande? Uma academia grande, ela te dá uma sensação muitas vezes muito prazerosa, porque você costuma entrar nessas academias maiores e elas têm um ambiente muito agradável, tem um layout muito bonito, tem um planejamento dos aparelhos que torna aquele ambiente um pouco mais agradável. Essas academias, elas costumam ter muitos aparelhos, então para algumas pessoas é vantagem, porque são academias que elas têm muitas opções de exercícios para você executar na musculação. São academias muitas vezes que tem também uma grade de aulas que é muito boa, muito variada, então tudo isso pode ser uma vantagem para você. Para quem que é legal esse tipo de academia grande, especialmente as grandes redes que a gente vê, essas academias elas são ótimas para as pessoas que elas já estão em treinamento, então são pessoas que às vezes precisam de mais variedade de exercícios, precisam de uma estrutura muito boa, de uma grande quantidade de pesos, de uma grande quantidade de aparelhos para cada grupo muscular, para cada tipo de exercício. São pessoas que às vezes precisam fazer um treino aeróbio bem completo, então tem que ter uma parte também cardio muito boa. E são pessoas que muitas vezes já estão com aquele hábito enraizado, o hábito de praticar exercícios físicos, e são pessoas que vão buscar treinar com mais frequência, com mais regularidade e praticar inclusive outras atividades. Então, nesses casos, é extremamente interessante quando aquele aluno mais avançado vai procurar uma academia grande para ele poder fazer um treino bem completo. Quando que a academia grande pode ser não tão interessante? Quando a pessoa está iniciando, especialmente se ela vai buscar, hoje em dia estão muito comuns as academias low cost, que elas são redes, são academias grandes, mas elas são academias que às vezes para a pessoa que está começando não vai ser tão interessante. A pessoa que está iniciando, ela não está familiarizada ainda com os aparelhos, com os exercícios, então quanto mais variedade você tiver de aparelhos para uma pessoa iniciante, vai ser mais difícil dela se acostumar, dela localizar os aparelhos que ela vai trabalhar no treino dela. Então, algumas vezes, para esse aluno mais iniciante, já não vai ser interessante ir numa academia dessas, porque a pessoa vai ficar um pouco mais perdida. A gente que é profissional, muitas vezes entra numa academia que é muito grande, que tem uma variedade muito grande de exercícios, a gente ainda fica procurando a cada exercício que a gente estava programando fazer. Você imagina para um aluno que está iniciando, que ainda não conhece nada, que está se adaptando, então ele vai ter mais dificuldade em realizar um treino nesse local que é muito amplo e que tem uma variedade muito grande de máquinas e de exercícios para ele utilizar. A segunda desvantagem para o aluno iniciante é que o aluno iniciante muitas vezes ele precisa da atenção maior do profissional, do professor que vai estar em sala. Então, por exemplo, nas academias grandes, o professor ele vai ter que tomar conta de um número maior de alunos, de um número maior de clientes, e também ele vai ter que tomar conta daqueles clientes num espaço muito amplo. Então fica um pouco mais difícil dele corrigir com tantos detalhes aquele aluno que está começando. Então, para o aluno que está começando, às vezes é mais interessante treinar num espaço menor, porque daí ele vai ter um pouco mais de atenção do professor.
para essas academias grandes, ele teria mais dificuldade, às vezes até para ele chamar o professor quando ele tiver uma dificuldade ou uma dúvida em relação a algum exercício, porque o espaço é muito amplo, são muitas pessoas treinando por horário, então a demanda ela fica um pouco mais complicada. No caso de um aluno avançado, ele já não vai ter tanto esse problema porque ele já está acostumado com os movimentos, ele vai ter um pouco mais de facilidade em fazer cada exercício, em se corrigir e inclusive aqueles aparelhos que estão ali à disposição, eles vão favorecer porque ele vai ter outras opções sempre para ele utilizar durante o treino dele. Então, o que é uma dificuldade para o aluno iniciante, para o aluno mais avançado é uma extrema vantagem, porque ele vai ter outras opções, inclusive às vezes até para substituir um exercício ou outro quando ele precisar. Mas isso porque o aluno avançado já está acostumado, já sabe fazer bem os movimentos, já não tem tantas dúvidas relacionadas ao treino. Agora também, para um aluno iniciante, se ele quiser frequentar uma dessas academias grandes, mas com o personal dele, aí já cai por terra todas essas questões, porque o personal ele vai auxiliar tanto na execução dos movimentos, nas dúvidas, tanto na substituição dos exercícios. Então, para um aluno iniciante, para ele contratar um personal e ir para uma academia, ele pode escolher a academia que ele quiser, a academia que ele gostar mais, porque ele vai ter o auxílio do personal trainer e o personal trainer ele vai tirar a maioria dessas dificuldades relacionadas ao início do treinamento. Agora, quando a gente pensa numa academia pequena, a gente está levando em consideração não apenas um espaço menor, menos aparelhos nesse espaço, mas também a gente já pensa que a gente vai ter uma quantidade menor de pessoas, de clientes treinando por horário. Então, isso pode ser uma vantagem para quem está iniciando, porque além de ser um espaço menor para o professor cuidar, também vai ser mais tranquilo para ele corrigir cada um, para você localizar aquele professor, para você questionar ele sobre as suas dúvidas, sobre as suas dificuldades. Então, um espaço pequeno, muitas vezes para quem está começando, é muito mais tranquilo para a pessoa se adaptar, para a pessoa aprender os exercícios, para a pessoa ser corrigida pelo professor que está em sala. Geralmente, esse professor ele vai cuidar de uma quantidade menor de alunos. E como tem menos aparelhos também, a pessoa vai conseguir localizar mais fácil cada exercício. A partir do momento que ela já estiver adaptada, ela pode até pensar na possibilidade de mudar para uma academia maior. Agora, no início, as academias pequenas, as academias de bairro, os estúdios de personal trainer, eles podem ser muito interessantes para quem está iniciando, porque essa adaptação ela vai ser muito bem feita. Se a pessoa também quiser contratar o personal e levar nessas academias pequenas, também vai ser uma ótima opção. Só que aí com o personal trainer, ela vai ter a opção de escolher entre a grande e a pequena. Para quem já vai contratar o serviço sem o personal, é interessante você ver se tem um bom número de professores atendendo e se esses professores eles conseguem realmente te auxiliar ali no dia a dia, se ele está bem acessível para você conseguir conversar com ele quando você tiver uma dúvida, para você chamar ele, para ele te corrigir, para ele te auxiliar nessa aprendizagem dos movimentos. E uma outra vantagem também das academias menores é que geralmente as pessoas elas se conectam um pouco mais. Como são menos pessoas por horário, elas tendem a conversar mais, a ter mais contato umas com as outras. Isso também pode ser muito interessante para quem está iniciando, porque você cria novos relacionamentos, novas amizades. Isso vai te ajudar a criar um hábito de se exercitar com regularidade. É claro que quando você cria conexões com as pessoas, quando você faz amizades, aquele ambiente fica mais agradável e você tende a querer retornar com mais facilidade, você tende a criar um vínculo com aquelas pessoas e isso pode te ajudar muito a criar o hábito de se exercitar com regularidade. Então pode ser interessante também por esse lado. Se as pessoas às vezes já estão fazendo academia, se elas querem frequentar um local que elas possam realmente desenvolver relacionamentos, porque eu acho também que a academia pode ser um local para proporcionar esses novos relacionamentos, boas companhias, boas amizades. Então, esses estúdios menores, essas academias menores, elas podem facilitar esse contato maior entre as pessoas
As pessoas tendem a se encontrar mais, a se encontrar com regularidade, os rostos que vão frequentando, eles vão ficando mais familiares. E isso pode te ajudar a desenvolver bons relacionamentos com os outros alunos da academia. Agora, é claro que não é só isso também que a gente vai levar em consideração na hora de escolher uma academia, na hora de você se matricular em uma academia. Não é só isso que conta. Tem pessoas que às vezes são pessoas mais avançadas em treinamento e elas gostam de treinar em locais menores, e também tem pessoas que estão iniciando na atividade física e elas vão querer treinar nas academias maiores porque elas se sentem mais confortáveis nesses locais. Há outras coisas que você tem que analisar também, como que é o vestiário, se você vai precisar tomar banho nesse local para depois ir trabalhar direto, se esse local é próximo da sua casa ou é distante. Então tem vários fatores que eles envolvem, além de você simplesmente considerar uma academia grande ou pequena. Então você pode analisar tudo isso e ver o que para você faz sentido. Se você gosta às vezes de um vestiário mais estruturado que pode ser mais comum nas academias grandes, nas grandes redes. Se você gosta aquelas características particulares das grandes redes, do design, do ambiente que é proporcionado nesses locais, mesmo que você seja um aluno iniciante, você pode fazer um esforço inicialmente para você se adaptar e você se sentir confortável nesse local, se essa for a sua intenção. E eu sempre falo muito da localização, né? Um local próximo da sua casa, ele sempre tem que ser considerado, ou próximo do seu trabalho, pela facilidade no deslocamento. Isso é uma coisa que ela pode ajudar muito a você criar o hábito de se exercitar, a você treinar mais vezes na sua semana, você até inclusive melhorar os treinos, porque é um fator a menos para você ficar pensando, é uma dificuldade a menos para você pensar ali no seu dia a dia de treino. Então, se você consegue treinar num local próximo, você pode considerar, mesmo que às vezes não seja a academia perfeita para o seu perfil. Você pode fazer um teste e eu sempre recomendo que as pessoas procurem fazer aulas experimentais, uma semana de free pass, para você conhecer o local, para você ver como é que você se sente naquele local, quem são as pessoas que frequentam, se a academia fica muito cheia ou se ela fica mais vazia no horário que você vai frequentar, se você gostou dos aparelhos, se você gostou da estrutura, como é que você vai se sentir e se aquilo realmente vai funcionar para você ou não. Então, em último caso, faz uma escolha ali geral e vai para as suas aulas experimentais, que isso vai fazer toda a diferença para você. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que essas dicas tenham sido válidas e que você consiga escolher uma boa academia para você praticar os seus exercícios. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!